Glórias a Deus. Bom, amados, continuando a série de mensagens. Deus ouviu, porque eu estou me ouvindo melhor agora. Valeu, gente. A série de mensagens que o nosso bispo tem trazido aqui. Eu louvo a Deus de estar aqui, amado. É uma bênção poder estar aqui. Eu amo falar da palavra de Deus. Eu louvo a Deus, minha esposa maravilhosa. Canta, ela não gosta que eu elogio muito, mas ela canta maravilhosamente bem, louva a Deus. Eu amo muito ela. Graças a Deus, tudo que eu sou hoje é porque Deus colocou uma mulher maravilhosa ao meu lado. E depois que eu entendi, amados, que eu só ia conquistar muitas coisas depois que eu tivesse uma mulher do meu lado, tudo fez sentido. Para os homens, entendam isso. Tem coisa que a gente só vai alcançar quando nós estivermos a nossa esposa do nosso lado. E da mesma forma agora, o Felipinho vindo aí. Meu pai sempre falou assim: você quer ter um carro maior para quê? Você tem que ter filho para ter um carro maior. Você quer ter uma casa maior? Então Deus tem feito muitas coisas. Eu louvo a Deus pela minha família. Amém? Bom, o tema de hoje é Como Deus me vê. E o subtítulo: O poder da palavra. Diga assim: a palavra Amado, você pode falar até mais. Com poder, a palavra tem poder. A palavra tem poder, amados. E para nós entendermos o poder da palavra, a gente precisa entender primeiro o que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é vida, ela é espada. Vamos ver em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então a gente vê que a palavra de Deus é viva, ela é eficaz. Quando a gente vê espada, não é uma coisa para você bater fisicamente, mas ela é uma arma poderosa sim, para converter os corações das pessoas, para transformar a vida das pessoas. E as nossas armas não são carnais, mas sim poderosas. Armado, amado, amém? Vou andar aqui na cintura. Tinha que arranjar um coldre de Bíblia, né? Então ela é vida e espada. A palavra o que é mais? É conhecimento. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a escritura é inspirada e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a palavra de Deus é um ensino, é conhecimento. Através da palavra de Deus nós temos conhecimento de tudo, amado. Da maneira como devemos nos portar, da maneira como devemos nos falar, da maneira como devemos cuidar da nossa família, da maneira que devemos nos portar como profissionais. Então a palavra de Deus é conhecimento também. Diga assim: a palavra de Deus é conhecimento. Ela nos traz conhecimento. O que a palavra também é direção. Salmos capítulo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para os meus caminhos. Então a palavra, amado, é o nosso, entendem, amor, espiritualmente que eu vou falar, o nosso Waze, onde nós entendemos por onde nós devemos andar, qual é o caminho que nós devemos seguir, para onde nós devemos ir, se é para a esquerda, se é para a direita, se é para frente, se é para trás. Então a palavra nos traz direção para tomar decisões, direção para poder falar de uma maneira correta. Então a palavra, quantos benefícios a palavra tem. Então diga assim: a palavra é direção. O que também a palavra é? A palavra é alimento. Olha o que diz em Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então a palavra, amada, é alimento, porque ela nos alimenta dia a dia. A palavra de Deus nos fortalece. Sabe, quando eu vejo uma passagem dessa daqui, você vê
É possível um ser humano sobreviver sem comer um alimento, sem se alimentar, sem se hidratar? É possível, igreja? Não. Então eu acredito que é impossível também uma pessoa sobreviver sem se alimentar da palavra. É um alimento tão importante quanto o alimento físico que nós comemos, amado. É isso que nos sustenta, é isso que nos traz vida, é isso que nos revigora. Então, a palavra é alimento. Diga assim: a palavra é alimento. O que a palavra também é? Verdade. A palavra é a verdade. Está no livro de João, capítulo 17 e versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade, amados. Estou na dúvida. A dúvida é coisa do inimigo, porque a verdade está na Bíblia. Como funciona um casamento? Está na Bíblia. Como funciona um profissional? Como devo me portar? Está na Bíblia, porque esta é a verdade. A maior justiça do mundo está aqui, porque Jesus é o nosso reto juiz. Então a palavra é a verdade. Então eu trouxe aqui alguns aspectos que a palavra se define, e olha a importância disso em nossas vidas. E além de tudo isso, sabe o que a palavra é também? A palavra é o próprio Deus. Jesus é a própria palavra. Eu sempre, desde pequeno, eu pensava e já questionei minha mãe. Falei: mãe, naquela época tinha Bíblia? Na época de Davi, como Deus falava? Deus é a própria palavra. Um dia eu cheguei para os jovens e falei assim: você conhece essa palavra aqui? Você conhece ela inteira? Se eu te falasse que hoje existisse uma lei, que todas as Bíblias fossem queimadas, guardadas e arrancadas, você teria essa palavra no teu coração? Porque isso daqui é um livro que está a palavra, mas a palavra verdadeira tem que estar aqui, amados, porque a palavra é o nosso próprio Deus. Então olha a importância da palavra de Deus em nossas vidas. É muito fácil nós termos um livro em nossas mãos, nós temos um aplicativo, mas se isso não estiver no nosso coração, se nós estivermos vazios das palavras de Deus, nós não iremos sobreviver. Assim como eu disse que é um alimento, que é a direção, que é conhecimento, que é vida, é uma espada, é a verdade. Mas eu quero trazer alguma coisa aqui, amados, sobre os milagres de Deus. Eu quero dizer que o seu milagre habita no poder da palavra de Deus. Diga assim: o meu milagre habita no poder da palavra de Deus. E quando nós não carregamos a palavra, amado, nós nos assustamos com a ausência de milagres. Poxa, não acontece nenhum milagre, mas assim, eu também não quero ler a Bíblia. Mas todo milagre está sujeito a uma palavra que antecedeu o milagre. Antes de um milagre acontecer, uma palavra antecedeu. Jesus libera uma palavra para Lázaro: vem para fora, e o milagre acontece. Jesus lança uma palavra, reparte os peixes e os pães, e o milagre acontece. Jesus libera uma palavra sobre o paralítico, sobre o leproso, sobre o cego, e o milagre acontece. Deus disse: haja luz, e o milagre aconteceu e houve luz. Amados, o que nós precisamos entender é que quando nós não carregamos e não utilizamos a palavra, ficamos vazios de milagres. Porque a palavra de Deus libera o sobrenatural de Deus. A criação, amados, se submete à voz do Criador. A palavra gera vida. Ali Lázaro estava morto, o corpo não ouvia, nada funcionava, tudo estava morto, mas a criação ouviu a voz de Deus e disse: venha, saia dessa cova. E houve este milagre, Lázaro ressuscitou. E neste momento, amados, nós entendemos que o nosso milagre não depende do que nós estamos sentindo, mas depende do que Deus falou. Nós não podemos agir de maneira natural para viver o sobrenatural, meu irmão. Nós esperamos estar prontos para começar algo.
Deus não depende, entenda o que eu vou te falar, Deus não depende da tua naturalidade, meu irmão. Ele não precisa disso. Ele não precisa disso para realizar um milagre na sua vida, da sua naturalidade. Ele espera a sua fé para realizar o sobrenatural. É isso que Deus quer de nós, amado. A fé é tratar as coisas que não são como se já fossem, amados. A fé é isso. É uma arma poderosa que Deus nos deu. Olha o que diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a incerteza. Não. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Olha como Deus trabalha, amados. Sabe, amados, eu vi durante a construção desse prédio aqui, muitas pessoas às vezes questionando meu pai, o bispo, sobre a organização da construção desse templo. E sabe qual foi a organização que o meu bispo também, né? Mas meu pai teve aqui, o nosso líder, foi continuar ouvindo os céus. Porque se você quiser se mover por fé, você não pode mais se mover pelo aquilo que você está sentindo, amado. A gente não se moveu aqui por conta de caixa de igreja. A gente se moveu por aquilo que Deus falou. E olha onde nós estamos aqui hoje. Então é por fé, não é por aquilo que nós sentimos, amado. Não é por aquilo que vem no nosso coração. O que você sente, amado, é natural. O que Deus diz é sobrenatural. O que você sente, amado, é limitado. Mas a palavra de Deus é uma fonte ilimitada. O que você sente fala a respeito do que é possível. O que Deus diz fala a respeito do que é impossível. O que você sente fala a respeito daquilo que os seus olhos já viram. O que você ouve, aleluia, de Deus, fala a respeito de que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e não penetrou no coração do homem, aquilo que Deus preparou para aqueles que creem em caminho debaixo do seu propósito. Amados, você tem que entender isso daqui. Em 1 Coríntios capítulo 2, 9 diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amado, de todo o meu coração, quando nós ouvimos uma palavra dessa, a gente tem que se energizar e declarar: eu creio, eu recebo, porque isso é a certeza, amado, é a palavra de Deus. É o que transforma, amado, a palavra de Deus hoje no mundo onde nós vivemos é a única solução, é a única âncora que nós temos. Porque se você se agarrar a homens, se agarrar a televisão, jornal, você vai afundar. Mas a palavra de Deus vai te trazer vida, vai te trazer ampla suficiência. Aquilo que parecia ser impossível vai se tornar possível, porque nós não estamos vivendo por aquilo que sentimos, por aquilo que é natural. Nós estamos vivendo por aquilo que o nosso Deus diz que é algo sobrenatural. Então é nisso que nós nos agarramos. É nisso. Mas qual o problema, pastor, de viver de uma maneira natural? Porque você terá uma vida inconstante, amado. Tem dia que você vai achar que tudo vai dar certo. Mas tem dia que você vai achar que tudo acabou. Porque você ancorou algo certo no lugar errado. Esse é o problema. Entenda, meu irmão. Emoções são volúveis. Sentimentos são volúveis. Tudo antes, amado, que era estabelecido e firme nessa geração atual, foi ali que o efeito. Alianças que eram para ser para sempre, duram pouco. Relacionamentos que eram para sempre, se acabam. As relações se tornaram frágeis, amado. 3 semanas que você vem, você não gostou da palavra, você vai embora da igreja. Você fez um gabinete, você não gostou, você vai embora da igreja. Você muda de igreja.
A primeira crise no casamento, você pega as malas e vai embora. O primeiro mês que entrou em crise o seu negócio, você vai lá e fecha. E por que isso está assim? Porque tudo que era estabelecido e firme, amado, inegociável, está sendo relativizado. A fé para muitos se tornou relativa. O gênero, não. Assim, homem é relativo, mulher é relativo. Era inegociável os costumes. E quando tudo é relativo, meu irmão, eu começo a ancorar as minhas expectativas em coisas que são relativas também. Quando tudo vai bem, eu estou firme com esperança. Ah, está tudo legal. Normalmente, quando as pessoas estão com dinheiro no bolso, quando tudo vai mal, a minha esperança se vai e penso que tudo acabou. Mas nós precisamos, amados, tomar como exemplos heróis da fé. Porque eles tiveram uma conduta que fizeram seus nomes serem escritos na Bíblia, como uma referência de posicionamento em meio a um cenário de crise. José se tornou quem foi, que era, amados, o que foi. Não foi porque ele ficou reclamando, não. É porque a esperança dele estava ancorada em Jesus Cristo. Estava em Deus. No pior cenário da vida dele, como Davi, por exemplo. Davi sofreu muito, foi um rei maravilhoso. Mas ele se ancorou em Deus. E se tornou o que é, porque ele estava ancorado em algo concreto. Amados, olha o que diz em Salmos capítulo 121, versículo 1 e 2. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do governador, o meu socorro vem do presidente, o meu socorro vem do prefeito, o meu socorro vem do meu chefe, meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amado, no fim dessa vida, sabe a única pessoa que vai vai nos recompensar verdadeiramente? O nosso Deus, quando nós chegarmos no céu. Não vai adiantar de nada, porque Ele é eterno. Às vezes, contamos com pessoas, e às vezes humanamente a pessoa não consegue ajudar. Porque nós humanos somos limitados, mas o poder de Deus é ilimitado. O milagre, amados, vai acontecer de Deus. Quando nós precisarmos de um milagre, você vai ajoelhar no seu quarto, você vai orar: Senhor, eu preciso dessa porta, porque o nosso socorro vem de Deus, amado. Ele vem do Senhor. Eu quero entrar num outro ponto aqui, que está no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 3, que diz o seguinte, presta atenção. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Vamos ler junto até aqui, amados? Vamos lá. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Vamos juntos mais uma vez. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O nosso Deus é esse, amado. Esse é o nosso Deus. Aqui existe algo poderoso, amado, nesse versículo, que nos traz ainda mais confiança. A palavra está apresentando Ele, não só como Deus que cria algo, mas também como Deus que sustenta o que foi criado. Não só como Deus que promete algo, mas também como Deus que sustenta a promessa que Ele fez. Quem liberou a palavra que você carrega, amado? É o mesmo Deus que sustenta aquilo que prometeu. Quem é a garantia disso, dessa promessa?
Quem é o fiador? Tem um versículo, amado, que fala muito sobre momento com Abraão aqui, que está no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 13 e 14, que diz: Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou, pode passar, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. O que esse versículo mostra para a gente? Deus, Ele não tinha ninguém superior para jurar, para garantir essa promessa a Abraão. Por isso Ele jurou por si mesmo. Então, o mesmo Deus que promete é o Deus que sustenta. O mesmo Deus que Ele prometeu algo, que Ele lança uma palavra, vai falar assim: filho, eu sou a garantia que isso vai acontecer. Olha que bênção, amados. O que sustenta os filhos de Deus de pé, amado? Eu creio que muitas pessoas já passaram aqui por muitas situações. E o que te sustentou de pé? O que sustenta os filhos de Deus de pé é a palavra que foi liberada de Deus para nós. Ele sustenta, Ele garante, Ele te livra. Sabe, essa semana eu fui num velório assim, triste, amado. Um momento doloroso. E às vezes a gente não sabe nem o que dizer para a pessoa. E eu conversando com esse colega, com esse amigo, com esse irmão, falei: irmão, a única coisa que eu tenho que dizer é que Deus é soberano e que Ele nos sustentará. Às vezes a gente não consegue entender os planos de Deus, amado. Mas a gente tem que ter certeza que é Ele que nos sustenta, que nos mantém de pé. A palavra de Deus, amado, é o que te mantém de pé. Sabe, quando você está ancorado, amado, em alguma coisa que foi dito primeiro, você tem uma base comparativa. Sabe, Jesus dormiu em meio a uma tempestade. Por que Ele dormiu em meio a uma tempestade? Porque Ele era Jesus? Sim, mas porque Ele sabia que a palavra de Deus dizia a respeito da morte dele, que o final ia ser uma cruz e não morrer afogado. Por isso que Ele se manteve calmo. E o que nós podemos fazer isso, amado? É porque às vezes ouvimos algo e já tomamos aquilo como nosso destino final, mas não é. A gente ouve uma palavra que não é nem de Deus. Não, mas, amado, a palavra de Deus, ela é uma certeza. Então, por isso que nós devemos entender o poder da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Sabe? Agora, quem não sabe o que Deus diz a respeito de si, fica ansioso com qualquer tribulação, amado. Eu sei o que Deus disse a meu respeito. E eu sei que Ele é fiel para cumprir tudo que Ele prometeu. É nisso que nós devemos nos agarrar, amados. Você sabe que eu já trouxe aqui no último culto, trouxe para os jovens, mas eu vou dizer mais uma vez. Às vezes nós nos sentimos coitados, nós nos sentimos não merecedores de algo, e nós oramos: Senhor, eu sei que eu não, sabe, Senhor, eu sou um coitado, eu não mereço, não sei o quê. Mas, amado, Deus nunca te viu assim. Deus nunca te viu assim. Deus te vê como eleito, como vencedor. Deus te vê como predestinado, amado. Você acha que Jesus ia morrer na cruz por uma pessoa qualquer? Sabe, como uma pessoa pelo mal, por uma pessoa que, essa pessoa, sabe, nós estávamos mortos em pecados e delitos. Nós verdadeiramente não merecíamos, mas o amor de Deus era tão grande por nós, mas tão grande, que Ele foi lá e morreu e se entregou por nós. A nossa postura, amada, tem que ser uma postura de fé. A nossa postura tem que ser uma postura de coragem. Sabe, eu quero dizer uma coisa assim, com permissão do Espírito de profética aqui. Eu temo e tremo na presença de Deus para aquilo que eu vou dizer.
Mas eu quero dar um recado para os homens da igreja. Deus vai levantar dessa igreja, amado, um exército de homens, como nunca houve antes, na história da nossa igreja. Homens de verdade, homens que ombreiam, homens que honram, homens que servem a Deus, homens que quando vê um órfão, vai ser uma figura de pai para este órfão, homens que vão ser pastores do seu lar. E eu estou dizendo, e a prova disso vai ser para as esposas. Você fala, uau, o que aconteceu? Eu não digo só de trabalhar, mas de ser um homem de Deus de verdade, amado. Porque o homem, ele precisa ter uma autoridade, exercer a autoridade espiritual que o próprio Deus deu a ele. Quando se levantar, o homem não tem que se atemorizar, se esconder debaixo do cobertor, ficar no sofá. O homem tem que orar, o homem tem que ter uma posição. O homem, muitas vezes, vai ter que estar reunido com outros homens, falar a sua dor, chorar, interceder, mas não demonstrar fraqueza. Eu vi uma vez uma notícia que disse, uma entrevista, que o rapaz perguntou para o entrevistador, falou assim, eu vou fazer uma pergunta para você. Entre a sua mulher, ou entre você salvaria a sua mulher ou seus filhos? Aí ele falou, rapaz, difícil. Aí falou assim, a sua mulher, porque foi num altar que você disse que guardaria a vida dela até a morte. E agora, se a mulher tivesse que salvar entre o marido e os filhos, quem ela salvaria? Pela lógica, o marido. Mas isso foi dado ao homem, a mulher tem que salvar os filhos. E quem fica com o homem, amado? E agora? Deus. Quero dizer para você, homem, quem te sustenta, quem te dá força é o Deus Todo-Poderoso. É Deus, amado. É Deus. Os homens de verdade, os homens que honram, são aqueles que são fiéis a Deus. Você pode ter certeza, meu amado, se você se agarrar nessa palavra, porque a palavra tem poder, não te faltará nada, amado. Os gigantes serão pequenos, mas eu estou dizendo que nessa igreja, amado, vocês não imaginam o exército de homens que vão se levantar aqui na igreja. Aqui não vai ter mais nenhum menino, não. Aqui vai ter homens que se alimentam de palavra, de verdade. Homens leais. Isso é algo para a nossa igreja. Eu quero trazer algo também sobre uma passagem que Deus falou muito ao meu coração, que está no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 33, é uma história onde Deus falou muito ao meu coração. Eu ouvi um louvor, eu falei, tudo faz sentido. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Jesus estava ali só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Eles estavam lá no barco, os discípulos, e daqui a pouco apareceu Jesus andando sobre o mar. E os discípulos, aos verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe, Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus.
Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amado, cheguei a uma conclusão dessa história aqui, muito importante, que nós devemos trazer para as nossas vidas. Por que Pedro andou sobre as águas? Porque Jesus estava ali, ele fez. Amém, Jesus fez. Mas o que fez Pedro andar sobre as águas foi porque ele ouviu uma palavra de Jesus: vem. Pedro andou sobre a palavra de Jesus, amado. Pedro andou sobre as águas ali porque ele ouviu a voz de Deus. E isso nós trazemos para os nossos dias. Às vezes a gente tem aquilo para ir ao encontro. Jesus fala: vem, pode ir, filho. Eu que te sustento. Eu sou a garantia, eu te prometi, você não vai afundar. E nós começamos a dar o primeiro passo. Você fala: opa, eu não afundei. E você dá o segundo. Só que ao mesmo tempo, a tempestade não acabou. Você concorda que Jesus era tão poderoso que ele poderia acalmar a tempestade? Tanto que acabou após que ele subiu no barco. Mas a tempestade veio. E ele andou sobre as águas no meio da tempestade. E o que surgiu? Medo. Medo é o que, amado? Sentimento. Às vezes a gente está andando, amado, e Deus está nos fazendo andar sobre as águas. E a tempestade vai vir, o vento vai vir, as coisas vão se levantar contra as nossas vidas. E vai vir um sentimento, amado, de medo, de pavor. Isso é normal, nós somos humanos. Mas, como eu disse aqui, antes do milagre acontecer, sempre antecede uma palavra. E eu quero dizer aqui, amados, para vocês, que a palavra de Deus, ela tem poder para te fazer andar sobre as águas. Amado, se você tiver medo de fazer alguma coisa, de algum projeto, não tenha, porque a palavra de Deus, ela está dizendo hoje para você: vai nessa tua força, eu te sustentarei, eu te guardarei, eu te livrarei, eu colocarei um caminho em meio ao deserto. Você não precisa ver com seus olhos, porque quando Deus diz, amado, não é uma coisa natural, é para nós começarmos a ver coisas sobrenaturais, coisas que, sabe, aos nossos olhos eram impossíveis de acontecer. E como eu disse aqui em Salmos, capítulo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Amado, o que vai nos dirigir dia a dia é a palavra de Deus. É aquilo que nós ouvimos do altar, é aquilo que nós ouvimos dessa Bíblia, é aquilo que nós ouvimos da boca dos nossos irmãos, palavras de Deus. Amado, não adianta nada você conhecer a Bíblia se você não vive a Bíblia. A Bíblia você pode conhecer, até o diabo conhece, mas viver a Bíblia é diferente. É quando nos momentos mais improváveis, Deus, é aí que Deus faz. Eu quero trazer, amado, um testemunho sobre. Eu sei que eu tenho muitos e muitos testemunhos para trazer, amado. Vocês não imaginam o que Deus tem feito na minha vida e na minha família. Coisas sobrenaturais, coisas que nós não esperávamos acontecer. Coisas que não estavam no plano natural acontecer. E de uma maneira sobrenatural Deus tem feito. Mas eu quero dar um exemplo na minha vida, sobre a vida do meu filho. Eu já falei, amado, eu vou falar sempre, porque foi um milagre que Deus fez na minha vida. Sabe, é muita loucura, mas eu lembro quando eu estava na faculdade, eu tenho 25 anos, eu já estou formado, eu me casei, eu abri meu consultório, sou um pastor, e agora vou ser pai, com 25 anos.
Isso para o mundo é loucura, amados. Você acha que eu já não ouvi várias vezes? Você está maluco, você vai perder. Eu lembro que quando eu fui pedir a Mel em casamento, eu estava no último ano da faculdade. Eu não tinha emprego garantido, eu não tinha nada, mas eu ouvi a voz de Deus. Eu falei, eu vou seguir a voz de Deus. E esse ano veio muito forte o meu coração, muito, muito forte o meu coração, que eu seria um pai. Eu guardei isso com o meu coração, guardei isso no meu peito, sabe, guardei isso intimamente, orava, compartilhei com a minha esposa, claro. No meu aniversário, dia 6 de janeiro, mas na semana do meu aniversário, estava eu, a minha esposa Mel, o diácono Bruno, a Camilinha e alguns irmãos, numa chácara, e eu estava ali, me divertindo com meus amigos tal, e a Mel sentada no sofá, e ela falou assim, Lucas, a gente chegou em casa da viagem e falou assim, Lucas, eu tenho uma palavra para a gente que Deus trouxe para nós. Eu falei, é mesmo, amor? Eu falei, leia, compartilhe conosco. E ela falou sobre descendência, sobre vida, que daria frutos no ventre. Eu falei, amém, amor, eu creio. E amados, eu lembro que antes dela me falar isso, antes disso ver meu coração, a Mel tinha recebido um diagnóstico, como se ela não fosse ter filho, essa que é a verdade. O médico praticamente falou assim, filha, esquece, você não vai ter filho, seu ovário vai atrofiar. E ela ficou preocupada, e naquele momento Deus foi tão sábio comigo, que foi o momento que eu falei assim, amor, eu arrependi dessa palavra. Você é sarado em nome de Jesus. Enfim, e aconteceu essas coisas, as coisas passaram, e coisas foram concretizando, e amada, eu vou falar de verdade, abrindo meu coração aqui só um pouco. Talvez não era o cenário mais favorável para eu ter um filho. Humanamente falando, eu estou falando de algo natural. Mas eu ouvi uma voz de Deus, eu agarrei nisso, amado, de todo o meu coração. Você pode ter certeza, eu orava todo dia. Falei, Senhor, se for da sua vontade, eis-me aqui. E sabe o que eu comecei a fazer, amado? Eu comecei a me preparar. Ah, como que você se preparou? Que você começou a trabalhar mais? Não, não só isso. Mas eu comecei a investir na minha vida como homem. Sabe, durante o ano todo, esse ano todo, eu frequento os cultos dos homens em São Paulo. E ali Deus trabalhou em mim, no interior, e fez, e aconteceu, e Deus falou, e Deus, sabe, me corrigiu, firme, forte. E aquele pensamento na minha mente, aquele pensamento na minha mente. E aí nós estávamos numa igreja, amado. E a palavra, ela tem um poder, que não adianta a gente só entender a palavra, se a gente não exercer a palavra. E o líder dessa igreja falou assim, Lucas, você é líder de jovens, você tem muita responsabilidade, mas eu quero dizer algo para você, você vai ser pai, humanamente mesmo, você vai terá um filho. E eu não sabia de nada, a gente não tinha nenhuma certeza de nada, nem pensava nada, nem planejava nada. Eu falei, amém, eu recebo. E uma irmã veio orar pela pastora Mel, e falou assim, Mel, assim como naquela passagem, que Deus diz para aquele profeta dizer, ossos secos, ouçam a palavra de Deus. Deus está falando para você falar isso. E a Mel orou. Eu lembro que um sábado foi um culto de oração, eu estava aqui com a Mel, ela tinha compartilhado, e veio algo, amado, que me tomou muito forte, o Espírito de Deus, claro. E naquele dia, pus a mão sobre a barriga da minha mulher, e falei, Senhor, aqui, se há um vale de ossos secos, Pai, se não há vida aqui, eu declaro aqui agora em nome de Jesus, vida nesse ventre. Porque o que eu creio, amado, é na palavra de Deus. E hoje, depois de tudo isso, eu posso dizer, você é um pai. A ficha não caiu ainda, amado. Mas é porque eu creio tanto na palavra de Deus, amado. E eu fiquei corajoso depois dessa. Eu falei, meu irmão, você não podia ter feito. Então, eu coloco a mão no carro, Senhor, transforma numa Ferrari. Brincadeira. Mas, amados, Deus tem feito tantas coisas.
E tem hora que eu oro a Deus e falo: Senhor, como é que pode? Eu não tenho nenhum conhecimento humano, assim, eu fiz uma faculdade legal, mas o que me sustenta, amado, tem me sustentado é a palavra de Deus, amado. Todos os dias isso daqui é o meu manual de vida, isso daqui é o que me fortalece. Quando eu me vesti hoje, a Mel falou assim: amor, você está parecendo um coaching. Aí eu olhei e falei: amor, é o coaching da palavra. As pessoas: vou destravar. Amado, o que destrava a vida é a palavra. Amém? Então é nisso que nós devemos nos agarrar, amado. Ao poder da palavra, porque a palavra tem poder. A palavra tem um poder, amado, que nós não temos. Amado, eu creio e eu falo que a palavra tem poder para nos livrar da morte, de tirar do vale da sombra da morte. Eu creio que a palavra tem o poder de mudar qualquer tipo de diagnóstico de morte. Eu creio que a palavra tem o poder de transformar uma vida financeira de uma pessoa que estava no fundo do poço, mas pelo poder da palavra essa pessoa se reergueu, fortalecida, forte, abundante. Eu creio no poder da palavra de Deus, que restaura casamentos, que transforma as vidas. Eu creio no poder da palavra de Deus, que ela é viva, ela é eficaz, ela transforma qualquer tipo de pensamento, ela faz o cego enxergar, ela faz o surdo ouvir. Eu creio no poder da palavra de Deus, amado. É nisso que nós cremos, é nisso que nós acreditamos. É nisso que nós acreditamos, amado. É nessa palavra. Uma palavra que é viva, que é eficaz. Sabe, a gente tem que viver essa palavra. Viver essa palavra, viver todos os dias. Viver, entender o que está escrito, entender o que Deus está falando para nós. É isso que Deus quer, amado. Deus quer que nós vivamos uma vida pela fé. Deixa eu falar uma coisa para você: tudo que for acontecer não arrogando praga, não vai ser normal na sua vida. Nossa, mas eu vi o meu vizinho, ele fez isso. O que vai acontecer na sua vida, amado, é milagre. É quando era impossível acontecer, vai se tornar possível. E por que isso? Porque é para trazer glórias ao nosso Deus. Ai, minha vida, amado, se sua vida não está sendo fácil, você, sabe, batalha muito, você sofre muito para conquistar, glórias a Deus por isso, porque nós estamos vivendo algo sobrenatural, porque nós somos seres sobrenaturais, nós servimos a um Deus sobrenatural. O homem natural conquista as coisas de maneira natural, mas nós conquistamos de maneira sobrenatural. Eu creio, amado, no poder da palavra de Deus. Sabe, depois de nós construirmos aqui, eu creio e digo para o meu Pai: continua ouvindo os céus, nós vamos continuar ouvindo os céus, porque pelo poder, amado, eu creio que esse templo aqui vai ser pequeno. Eu creio que esse lugar se expandirá. Mas as condições não é melhor agora, mas para o nosso Deus não tem momento certo, condição certa, tem aquilo que Ele diz, e se Deus diz, eu me agarro nisso, e se Deus falou, eu me agarro nisso. É sobre o que Deus diz, é sobre o que Deus fala, amado. E para encerrar este culto, amado, eu quero que a gente faça uma oração agora, porque num dos primeiros cultos de oração que eu trouxe aqui, eu falei: amados, eu trarei, em nome de Jesus, muitos testemunhos aqui neste altar. O ano ainda não acabou e eu trarei, amado. Você pode ter certeza. Você pode ter certeza. Talvez humanamente eu não tenha nada para dizer, olha, mas eu tenho tudo que eu preciso, que é a palavra de Deus. E respondendo a pergunta do tema, como Deus me vê? Deus me vê como eleito, um vencedor, como um filho amado, um escolhido, um predestinado. Deus me vê como um merecedor daquilo que eu tenho semeado. E por isso, amados, eu quero que você fique de pé no seu lugar neste momento.
Amados, eu quero dizer perguntar algo para você. Você precisa de um milagre hoje? Você precisa de um milagre na sua vida? Quando eu falo de um milagre, amado, é algo que fala assim, não, eu não, nem vou considerar isso, pastor, porque eu sei que não vai acontecer. Amado, se é isso que você precisa, nós vamos orar por isso agora. E eu creio de todo o meu coração, com tudo que eu tenho de Deus em minha vida, que pelo poder da palavra, que aquilo nós vamos confessar agora vai ser revertido em glórias ao nosso Deus. Porque nada é maior que o nosso Deus. O que você garante, pastor? Eu não garanto nada, mas o próprio Deus se justificou. O próprio Deus, que é a expressão exata do seu ser, Ele sustenta todas as coisas. Aquele que criou, aquele que prometeu, é o mesmo que sustenta as coisas que Ele criou. É o mesmo que sustenta aquilo que Ele prometeu. Então feche seus olhos neste momento e traga a memória, meu irmão. Algo que parecia ser impossível. Senhor Jesus, Pai, eu creio e eu acredito no poder da Tua palavra, Pai. Eu creio porque a Sua palavra, ela é vida, ela é uma espada que separa juntas e medulas, alma e espírito. Eu creio, Pai, que a Sua palavra, ela é o conhecimento que nós precisamos para todos os dias das nossas vidas. Eu creio que a Sua palavra é direção para onde nós devemos ir. Eu creio que a Sua palavra é alimento, é aquilo que nos fortalece, que nos revigora, que nos transforma. Eu creio, Jesus, que a Sua palavra é a verdade, é a única e absoluta verdade, Pai. Pai, eu sei que muitas vezes nós passamos por momentos, Pai, que duvidamos do Teu poder, que duvidamos que vai acontecer, que duvidamos que somos merecedores, mas isso é uma mentira que o inimigo quer plantar em nossos corações, Pai, porque o que nós ficamos, Pai, é com a Tua palavra, é com a Tua palavra que tem poder, é com a Tua palavra, Pai, que o Senhor operou milagres. Quando o Senhor disse a Lázaro, vem, Ele levantou, Ele ressuscitou, Pai. Quando o Senhor lançou uma palavra dando graças, o Senhor multiplicou os peixes e os pães. Senhor, quando o Senhor liberou uma palavra sobre o paralítico, ele andou. Quando você lançou uma palavra sobre o leproso, ele foi curado. Quando o Senhor lançou uma palavra sobre o cego, ele viu. Quando Deus criou tudo, o Senhor disse, haja luz e houve luz, Pai. Pai, nós carregamos dentro de nós a Tua palavra todos os dias. Pai, que essa palavra esteja em nosso coração, na nossa mente, que por onde nós andarmos, Pai, possamos ter esse manual de instrução em nossas vidas, em nossos corações, porque tudo que nós precisamos hoje, Pai, no mundo tão mau, no mundo terrível, é a Sua palavra, Pai. Jesus, eu creio, Pai, que aquilo que o Teu povo pede e clama, seja uma doença, seja um diagnóstico de morte, pela Tua palavra, Pai, nós declaramos agora curado em nome de Jesus, porque a Tua palavra diz que pela chaga de Cristo nós somos sarados, e nós nos agarramos nisso, Pai. Nós entendemos que a medicina vem, que o Senhor fez, nós entendemos, nós respeitamos disso, mas a Tua palavra é mais forte e mais poderosa do que qualquer diagnóstico médico, Pai. Jesus, para aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, por problemas, Pai, que não ter o que comer, muitas vezes, com contas atrasadas, eu declaro agora que o Senhor é o Deus da ampla suficiência. Eu declaro que a Sua palavra diz que nós somos aquelas árvores plantadas junto às águas. Enquanto o mundo está em crise, nós não estaremos, nós daremos frutos, nós frutificaremos, as nossas folhas não murcharão, os ventos soprarão, mas nós daremos frutos, porque a Sua palavra é viva, ela tem poder, ela é eficaz. Pai, eu declaro por aqueles que estão com doenças emocionais, crises de pânico, ansiedade, depressão,
estão saradas em nome de Jesus, porque a sua palavra diz: vinde a mim, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Senhor, uma semente muitas vezes é plantada no coração do teu povo para levá-lo à tristeza. Às vezes estamos diante, Pai, de um mar tempestuoso, Pai, com ondas fortes, e o Senhor está lá no meio daquele mar, no meio daquela tempestade, dizendo: vem, eu sou contigo, eu te sustento, eu te guardo, eu te livro. Senhor, nós daremos o primeiro, o segundo, o terceiro passo, o quarto, o quinto. Os ventos soprarão contra as nossas vidas, as ondas se levantarão, Pai, mas através da sua palavra, isso não fazerá sentido nenhum, porque o Senhor disse: vai nessa tua força, eu sou contigo. Nós andaremos, nós não afundaremos, porque o Senhor é o nosso refúgio. Senhor, eu declaro sobre a família do teu povo, Pai, sobre casais, Senhor, aqueles que já pensaram em divórcio, aqueles que estão pensando nisso, em separação, aquelas inimizades, eu quero dizer que a sua palavra diz, Pai, que a nossa família seria reconhecida como família bendita do Senhor. Eu declaro, Jesus, sobre esta igreja, Pai, famílias benditas, casamentos restaurados, famílias sendo restauradas, Jesus, porque a sua palavra diz, Pai, não sou eu, é o Senhor que diz. Senhor, eu declaro sobre processos na justiça, na vida do teu povo, processos que estão parados, que veio a desesperança de uma notícia, mas eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, porque a sua palavra diz que o Senhor é o nosso reto juiz, o Senhor que luta por as nossas causas, Pai, é o Senhor. Na lei, Pai, nós respeitamos, sim, mas o seu poder é maior do que qualquer lei. Eu declaro, Jesus, na vida do teu povo, a ampla suficiência, a alegria, Jesus. Oh, Senhor, profeticamente, eu declaro sobre a vida dos homens dessa igreja, Pai, levante um exército, Pai, forte e poderoso, homens que são cabeça do seu lar, homens que são conectados a essa palavra, homens que serão boca de Deus dentro da sua casa, que falarão: o Senhor é por nós, nós não temeremos. Aqueles que estão na nossa casa é o Deus vivo, todo poderoso. Pai, levanta pastores aqui, levanta diáconos, levante ministros, levante servos de Deus aqui, que honrarão o teu nome, honrarão essa igreja, honrarão esse ministério, honrarão a nossa liderança, porque eu creio na tua palavra, Jesus. A sua palavra é viva, é eficaz, é poderosa, é mais cortante do que uma espada de dois gumes. Teu é o reino, Pai, tua é a glória. Obrigado, Jesus, obrigado por essa palavra, Pai, porque ela tem nos sustentado, Pai. Pai, eu sinto que essa palavra é como um suporte para nós, Pai. Se este mundo não tivesse essa palavra, Jesus, nós já estaríamos perdidos, mortos. Senhor Jesus, eu quero orar sobre esses pedidos de oração, Pai. Senhor, eu oro pela vida do abençoado Endre. Estava com pneumonia e descobriram uma cardiopatia. Tem 6 meses de idade, Senhor. Senhor, eu creio que o seu poder, Pai, oh Jesus, eu creio que o seu poder, Pai, a tua palavra, a palavra, o poder que habita na tua palavra é maior do que qualquer cardiopatia e pneumonia. Eu declaro em nome de Jesus que o Endre é sarado, que pelas chagas de Cristo, Endre, você é sarado em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, sobre a vida do Anthony, 1 ano de idade, está internado, passou por uma cirurgia delicada no coração. Eu declaro que ele é sarado, que
que essa cirurgia foi bem sucedida, porque o Senhor é o médico dos médicos, é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Eu declaro sobre a vida da irmã Dina, Pai, essa mulher de Deus, que toda crise de ansiedade, seja o que for, Pai, está sarada agora em nome de Jesus, Pai. Eu declaro que toda dependência de remédio se acabou, porque a sua palavra, ela tem poder para curar, para restaurar, para fortificar, Jesus. Eu creio, Jesus, eu creio, Jesus, eu creio, Pai. Amado, comece a ministrar uma oração em si mesmo, sobre as situações da sua vida. Senhor, eu creio que minha família é bendita, eu creio que eu sou sarado. Comece, irmão, vamos levantar um clamor aqui. Senhor, eu creio que o Senhor suprirá as minhas necessidades. Eu sei que eu serei próspero, eu terei ampla suficiência, Pai. Eu creio, Senhor, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu creio, Jesus, que se o inimigo veio por um caminho, por 7 fugirá. Eu creio que o Senhor, Pai, é o que nos guarda, nos livra. Oh, Senhor, eu creio.